Olá, meu nome é Gisele Anadete Ramos Ribeiro, sou aluna do curso de Pedagogia, código da turma IEN 09415. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um estudo sobre medidas de dispersão. Para que servem as medidas de dispersão? Medidas de dispersão são parâmetros estatísticos usados para determinar o grau de variabilidade dos dados de um conjunto de valores, né? De certa forma, as medidas de dispersão analisam a distância dos números de um conjunto até a média desse conjunto. Primeiro, nós temos o desvio médio, né? O desvio médio avalia a variabilidade e a dispersão dos dados em torno da média aritmética. Então, aqui nós temos o primeiro exemplo. Nessa sequência de números, nós vemos que não há nenhum tipo de desvio, porque todos estão com o mesmo número da média, que é 10, né? Nessa segunda sequência de números, nós temos aqui um desvio. A média é 16. O número 13, ele desvia 3 unidades em relação à média. O número 14 desvia 2, o número 15, então, desvia apenas 1. Assim, também os números 19 e 20 também têm essa variação de acordo com a média. A variância é igual ao somatório dos quadrados da diferença entre cada observação, né? Para identificar a variância, primeiro nós fazemos a média da distribuição, depois fazemos uma lista das diferenças de cada um dos valores originais, a sua média, né? Essas diferenças são elevadas ao quadrado e recalculada a média. Então, por exemplo, nós temos aqui um aluno, essas são as médias dele, 7, 10, 6, 8 e 4, a média dele então é 7. A variância do aluno é respectivamente 0, porque 7 com 7 dá 0, 3 com relação ao 10, porque para chegar na média 7 ele tem 3 números a mais, aqui menos 1, 1 e menos 3 de acordo com as notas dele, né? Então, em seguida essas diferenças são elevadas ao quadrado, então nós temos 0 elevado ao quadrado é 0, 3 elevado ao quadrado é 9, assim sucessivamente. E agora calculamos uma segunda média, que é a média dos quadrados das diferenças entre cada observação, a sua média original, que daí seria 20, então a soma de todas essas elevações ao quadrado, né? 20 dividido por 5, que é o número do elemento, nós temos então 4, que essa é a variância populacional. E o desvio padrão é uma medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados, né? Ou seja, o desvio padrão indica o quanto um conjunto de dados é uniforme. Quanto mais próximo de 0 for esse desvio, mais homogêneos são os dados. Então, ainda usando o exemplo das notas do aluno, nós pegamos a nota do desvio padrão do aluno, que é 4, calculamos a raiz quadrada, então o desvio padrão das notas desse aluno é 2. Em média, as notas desse aluno se afastaram 2 unidades para cima ou para baixo em relação à média. Esse é o nosso estudo.